Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje vamos continuar os exercícios não, né? O estudo da mecânica dos fluidos, mais especialmente ali dos efeitos da camada limite e muito mais especificamente começaremos separação, adesão e rastro. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde me formei em 2024. E fiquei desempregado. Sim. Mas vim para um doutorado na Universidade de Brecha, que é onde eu estou agora. Deixa a carteirada dada, vamos começar. Ok, então hoje a gente vai para o novo tópico, que é separação, adesão e rastro, ou wake, certo? Separation, attachment and wake. E o ponto é, tudo que a gente veio fazendo até hoje, né, todos os detalhes, todo o estudo da camada limite, eita, caiu aqui, eita, quebrou foi tudo. Todo o estudo da camada limite, ele é feito de certa forma para a gente saber quando o escoamento vai separar efetivamente, né? Quando que o escoamento vai separar. Por quê? É o que nós vamos saber hoje. E para separar, a gente precisa responder algumas perguntas, né? Que vai dizer como esse escoamento está operando, alguns fatores importantes para o escoamento, certo? Então todo o estudo da camada limite desenvolvido até aqui ajuda a entender a compreender quando a camada limite vai separar. Vou botar aqui camada limite, vamos chamá-la de CL. Quando a camada limite vai efetivamente separar. Certo? Então tudo que se fez até agora foi para a gente entender quando isso acontece. Então, existem 3 perguntas básicas. Certo? 3 perguntas básicas. Quando o escoamento se separa, né?
Okay. Quando o escoamento separa, certo? Quando ele volta a aderir, que é o reattachment, e o que acontece atrás desse corpo. Nós estamos falando de um corpo se deslocando em um fluido, que é a terceira pergunta. O que acontece atrás desse corpo? Depois da separação. Então veja que estamos aqui basicamente atrás de saber quando o escoamento separa. Ok, então vamos lá. Bom, vamos pegar... Não, dá pra gente já começar aqui. O escoamento sobre um corpo sólido, ele pode separar, ele pode sofrer separação. O escoamento sobre um corpo sólido pode sofrer separação certo? Beleza. O que significa isso efetivamente, né? Então tá, o escoamento sobre um corpo sólido pode sofrer separação, que na prática não significa que o escoamento, que o fluido, né, literalmente descola da superfície. Não é bem isso. Então, que na prática não significa que o escoamento
descola da superfície do corpo sólido. Certo? E tá um pouco contraditório isso, né? Pois é, está. Mas é isso aí. Porque precisamos entender que antes disso, a densidade, né? O ρ, ele vai permanecer constante ali na camada limite. Beleza. Então significa que o escoamento sobre um corpo sólido pode sofrer separação. Certo? Mas isso não significa que ele vai literalmente descolar e não vai pegar em mais nenhum ponto do corpo. Não é isso. Ele não vai descolar da superfície do corpo, uma vez que ρ permanece uniforme. Certo? Mas ao invés disso, as linhas de fluxo, streamlines, entre parênteses, as streamlines, certo? Então, ao invés disso, as linhas de fluxo ou streamlines não vão mais acompanhar esse corpo, né? Não acompanham o formato desse corpo. Certo? Beleza. Beleza. Então, os corpos sólidos em um escoamento, quando sofrem separação, eles têm um efeito, que é o rastro. Que é o que a gente chama de wake, que no fim acaba gerando ali um pouco de arrasto aerodinâmico. Um pouco muito, né? Mas tem um outro efeito. As consequências da separação do escoamento certo? Podem ser
o rastro. E eu vou botar aqui em parênteses wake. Que é o que caracteriza certo? Que é o que caracteriza o que a gente chama de blunt bodies. Ou bluff bodies. Corpos rombudos. Ou seja, corpos rombudos. Perfeito. Então temos aí que o wake é uma consequência da separação, né? Mas tem um outro. É o rastro, né, o wake, e a adesão, ou readesão, ou reattachment. Por quê? Porque é quando o escoamento separa e depois de volta a acompanhar o corpo. Porém tem um efeito nisso. Certo? E a adesão, que é que seria? O que a gente pode dizer que é a adesão? Que é a formação. Obviamente a adesão é quando o escoamento volta, mas tem um efeito, né? Tem um efeito que é a adesão ou a formação de uma bolha de separação, certo? Como é que eu posso dizer isso aqui para ficar melhor, mais claro? Closed separation. Então, além de na hora que ocorre esse reattachment, a gente tem um efeito que é a formação de uma bolha. Fechada, certo? Que fecha o corpo, né?
cobre o corpo. É uma bolha fechada de separação. Perfeito. Ok. Então tá. Vamos lá. Então aqui falamos algumas coisinhas. Que é a adesão, reattachment, né? Wake, rastro, a bolha de separação. E agora falamos dos streamlines que vão mudar, né? Eles não vão mais readerir. Quando separa, né? Você não vai ter mais aquele formato. Então veja que isso são detalhes. Vamos até deixar aqui rachurado. Linhas de fluxo, os streamlines. Vamos deixar aqui a bolha de separação, né? Temos outra coisa também. E as condições para separação. Beleza. Que são o quê? Quanto separa, quando volta a aderir, o que acontece depois. Beleza. Então agora a gente vai falar da separação. Separação. Certo, separação. Ok. Basicamente, separação é quando a camada limite perde energia, né? E não consegue continuar acompanhando a superfície do corpo sólido. Não consegue mais acompanhar a superfície do corpo sólido. Certo? Basicamente é isso. Mas considere tocou. Considere o ponto de vista
de uma partícula dentro do escoamento. Certo? Uma partícula dentro do escoamento. Beleza. O que acontece com essa partícula? Quando essa partícula se move, certo? Quando essa partícula se move dentro da camada limite, certo? Quando, vamos botar assim, quando essa partícula se move dentro da camada limite, vamos botar assim, se, certo? Quando essa partícula está dentro da está escoando na direção do fluido que está dentro da camada limite, se como é que eu posso dizer isso? Se a pressão está aumentando na direção do fluido, ou melhor, na direção do escoamento, veja, a partícula está caminhando na direção do escoamento. A pressão está aumentando também na direção do escoamento, certo? Logo, a partícula estará executando um trabalho. Por quê? Se a pressão está aumentando, à medida que a partícula caminha ao longo da camada limite, e essa pressão aumenta ao longo da camada limite, para a partícula continuar se movendo, ela precisa fazer um esforço ali. Vai ter um trabalho ali. Logo, a partícula estará executando o trabalho certo? Estará executando trabalho contra o gradiente de pressão. Certo? Consequentemente, essa partícula vai perder energia, né?
Consequentemente, essa partícula vai perder energia. Que energia? Cinética. Vai perder velocidade, né? Beleza. Então ela vai perdendo velocidade ao longo do escoamento. Um caso contrário é o quê? Se o gradiente de pressão, não, se a pressão, né? Se a pressão decai, reduz à medida que a partícula caminha ao longo do escoamento e a pressão vai caindo ao longo do escoamento, dentro da camada limite, então há um ganho de energia. Se a pressão reduz ao longo da camada limite, né? O que isso acontece? Então, se eu tenho a partícula se deslocando e a pressão vai caindo, logo a partícula ganha energia, logo a partícula ganha energia cinética. Pois está a favor do gradiente de pressão. Está a favor do gradiente de pressão. Ok. Certo? Beleza. Então temos aí uma expressão que já apareceu. O gradiente de pressão. Beleza. O primeiro caso que a gente viu, né, que é quando a partícula se move e encontra o aumento de pressão, a gente chama de gradiente de pressão adverso.
E esse é um dos pontos mais importantes. Beleza. Beleza. O primeiro caso que a gente viu, né? Eita. O primeiro efeito que a partícula pode sofrer é o chamado gradiente de pressão adverso. Certo? Gradiente de pressão adverso, que é quando a pressão aumenta no sentido do escoamento, certo? Da pressão aumenta no sentido do escoamento, quando o fluido desacelera, certo? E aí o que acontece? A camada limite perde o que a gente chama de momento. Certo. Sabendo que o gradiente de pressão adverso é dado por o quê? Como é que é a gradiente de pressão adversa? dP dx maior do que zero e que é o mesmo em todos os níveis
os níveis da camada limite. Né? Tem um pequeno efeito por causa disso. E que é o mesmo em todos os níveis da camada limite. Ele normalmente gera ele gera como é que eu posso dizer, uma reversão do escoamento próximo, né? Gera uma reversão do escoamento em pontos próximos à camada limite. Certo? Por que isso ocorre? Porque geralmente isso é um ponto onde o escoamento por si só vai se mover devagar. Principalmente quando a gente está trabalhando com condições de não deslizamento. Isso ocorre pois onde o fluido se move mais devagar, mais lentamente. Certo? Se move mais lentamente, uma vez que foi assumida a condição de não deslizamento. Certo? Então, com todas essas condições, né, chega um momento que o escoamento simplesmente para. O fluido, né, no caso, o fluido para junto da parede. Não, o fluido que está ali rente, ele simplesmente para. Então, com todas essas considerações,
pode-se dizer que o fluido junto da parede praticamente para. Ou seja, tem uma perda de momento, vou perdendo velocidade devido ao gradiente de pressão positivo, e aí o fluido perde energia e para. Já bateu o soninho já, certo? Coisinha interessante aqui para pegar. Certo? Ok. E o que a gente faz com isso? Porque, bom, já sabemos, já aplicamos essas definições. Uma das formas de investigar a separação, portanto, como é que eu posso fazer? Se tem isso, como é que eu posso fazer? Bom, eu lido com velocidade, eu lido com variação de pressão, né? Eu vou usar a equação do momento. Portanto, é possível utilizar Portanto, é possível utilizar a equação do momento
uma vez que o problema em questão é baseado na perda de momento em partículas de baixa velocidade. Hoje não teve muito desenho, né? Próximo vídeo vai ter. Certo? Beleza. Perfeito. Será que eu consigo isso aqui? Certo? Hoje não teve muito desenho, mas já entramos num tópico importante, já detalhamos o que é separação. Entramos na violência das equações? Ainda não, se bem que não teremos muitas equações nesse tópico, só algumas definições. Mas já sabemos, estamos lidando com variação de pressão, velocidade, consequentemente energia. Certo? No próximo vídeo nós já vamos lidar no próximo vídeo a gente já vai ver os perfis de velocidade, certo? As linhas de fluxo que variam, né? Que variam com o escoamento, porque o escoamento vai perdendo velocidade, então ele descola e às vezes nem volta, né? No geral há uma readesão, né? Que ocorre deixando o corpo dentro de uma bolha, né? E também ocorre o arrasto. E esse é o ponto que a gente vai chegar. Ok? Próximo vídeo. Vamos começar. Velocity Profiles and Streamlines. Nos vemos no próximo vídeo de tortura intelectual e acadêmica automobilística, porque no fundo o que a gente quer ver é a aerodinâmica automotiva, mas sem saber do básico, que já é difícil, não tem como a gente saber dos efeitos deletérios da aerodinâmica no automóvel. Ok? Até o próximo vídeo. Acabou.